melhor da adoração. 24 horas por dia. Rádio e televisão Web Gospel Brasil. Pela transmissão. E hoje é nós aqui. Hoje é nós. Quem aqui já assistiu Naruto? Quem aqui nunca assistiu? Tá meio a meio. Quem nunca assistiu, as férias estão acabando, não vale a pena começar a assistir porque você vai viciar e vai querer assistir muito. Então, não comece. Eu só vou usar isso como uma ilustração da mensagem de hoje. E eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar agora. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque 2000 anos atrás o Senhor enviou Jesus e desde então o mundo espiritual não foi mais o mesmo, a nossa vida não é mais a mesma. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus e hoje nós estamos aqui, cumprindo aquilo que o Senhor tinha orado, que a gente pudesse ser um assim como o Senhor é um, que nessa noite a gente possa ser um só pensamento, uma só expressão, que a gente possa ser um e te glorificar nessa terra para que o mundo saiba que o Senhor foi enviado pelo Pai. Espírito Santo, toma esses adolescentes, toma a equipe, toma os pais, toma as pessoas que estão aqui. Nós somos teus. Revela Espírito Santo, Jesus, revela o Pai nessa noite, que as resistências no coração sejam quebradas e que a tua mensagem seja proclamada. Queria que você repetisse após mim: Espírito Santo, eu te dou liberdade nessa noite. Fala ao meu coração como eu nunca ouvi antes. Me dá uma experiência nova. Amém. E o tema de hoje é as escolhas de um discípulo. Samuel ele vem pregando sobre os discípulos de Jesus. Nós queremos ser discípulos de Jesus, mas quais são as escolhas que um discípulo tem tomado? E hoje eu trouxe esse telão temático porque eu vou ilustrar aqui um episódio que aconteceu nesse desenho chamado Naruto, que é uma luta que está acontecendo entre ele e um personagem chamado Pain. E nessa luta, acontece o seguinte, vou tentar ilustrar para vocês porque não tem como trazer o episódio aqui. Acontece que existe uma aldeia, que se chama Aldeia da Folha. E o Naruto ele é dessa aldeia. E esse personagem, que é o vilão, ele vai e destrói a aldeia inteira. Ele chega, ele destrói a aldeia, ele destrói tudo ali. E enquanto ele destrói aquilo tudo, o Naruto ele está treinando em outro lugar. Por quê? Porque esse cara, ele simplesmente matou o mestre do Naruto. Ele é um cara que ele matou o cara que o Naruto tinha como pai, porque o Naruto ele cresceu sem pai. Ele não tinha pai nem mãe. Ele cresceu isolado, ele cresceu sem ninguém. Ele cresceu tendo dores, ele cresceu sendo rejeitado. Ele cresceu com as pessoas virando as costas para ele. Ele foi uma pessoa que ele cresceu e ele sempre decidiu seguir em frente. Não importa o que as pessoas falassem, ele ia seguir em frente. E ele escolhe ser assim. Só que chega um momento que ele encontra um mestre. E esse mestre acredita nele. Esse mestre é como um pai para ele. E eles desenvolvem um relacionamento muito estreito. E esse mestre, ele decide acreditar nele. Ele decide ensinar ele a dizer que ele tinha que ser pacificador. Que ele devia ser alguém que ia trazer paz no mundo, que ia mudar o mundo, mas ele não sabia como que aquilo ia ser feito. Mas que ele tinha deixado para esse discípulo, que era o Naruto. Só que acontece que esse mestre dele morre. E quem mata esse cara? Quem mata o mestre dele? É esse cara que destrói toda a vila. E aí o Naruto vem e chega. E eles vão ter esse confronto. Só que a parte que eu quero trazer aqui para vocês não é o confronto em si, mas é o final dele. Que chega no final e eles começam a conversar. Eles chegam numa conversa. E o Naruto, ele tá ali prestes a ter a vingança dele. Só que no meio da vingança dele,
Ele estava de frente do cara que matou o pai dele, que era o cara que ele considerava como pai. E quando ele está ali de frente a frente, ele escolhe perguntar qual que é a história do cara. Por que que ele estava fazendo aquilo? Porque os dois, de uma forma engraçada, os dois queriam a paz. Só que um queria disseminar o ódio e dizer que a paz era feita pela justiça própria, de que sempre tinha que matar outras pessoas para alcançar a paz. E o outro queria defender as pessoas, queria amar as pessoas. E eles dois se encontraram. Só que o que acontece quando eles se encontram e começam a conversar? O cara que ele encontra lá nessa luta e começa a falar o que tinha acontecido na vida dele, esse cara tinha tido os pais mortos pela aldeia que o Naruto vivia. Esse cara que estava disseminando o caos também tinha sido discípulo do mestre do Naruto, o cara que ele matou. Os dois, eles tiveram uma história muito parecida, só que agora um é vilão e o outro é herói. Quantos aqui sabem a diferença de um vilão para o herói? A gente tem no mundo de desenhos, vou descer aqui. Qual que é a diferença de um vilão para um herói? Que o herói faz o bem e o vilão faz o mal. Só isso? É. O vilão semeia a destruição e o caos, e o herói salva e faz a felicidade. Não sei, quantos aqui gostam de filme de super-herói? Quase todo mundo. Não sei se vocês concordam comigo, mas a maioria dos filmes de super-herói, o herói, ele tem muitas perdas, certo? Tipo, o herói, ele perde pessoas que ele ama. O herói, ele perde pessoas que são preciosas para ele. Às vezes, quem é que já assistiu Flash? Flash teve a mãe e o pai morto. A mãe morta e o pai está na cadeia. Então, eles tiveram perdas. Mas e os vilões? Os vilões também tiveram perdas. Você olha os vilões, eles são amargurados. Eles não perdoam. Os dois têm os mesmos tipos de perdas, mas um perdoa e o outro não. Um decide salvar e o outro decide destruir. Os dois têm poderes. Quando a gente olha nesse mundo, os dois têm poderes. Os dois têm o poder de escolher, só que um escolhe ser mal e o outro escolhe ser bom. Só que eu queria que vocês prestassem atenção que existe uma raiz muito mais profunda. Não é só o bem e o mal, mas são as escolhas de deixar entrar o que me aconteceu de ruim, permanecer e deixar entrar aquilo que é bom. Você quem escolhe perdoar. É você quem escolhe seguir em frente. E dentro dessa luta, eu queria que rodasse o vídeo. Pode rodar o vídeo. Peraí, dá um pause. Só para explicar. Eu não consegui pegar ele dublado em português, então tá em japonês e tem que ler a legenda. Mas eu vou explicar. Vai.
nesse vídeo, não sei se todos conseguiram ler, mas ele chega num momento ali que o mestre dele, ele gostava de escrever histórias. E o primeiro livro que o mestre dele escreve, ele coloca o nome do personagem principal do livro de Naruto. Só que o Naruto não sabia, mas o nome dele tinha sido inspirado nesse livro, porque o pai do Naruto era discípulo desse mesmo mestre. E daí só que o nome desse livro é Os Contos de um Ninja Corajoso. E esse ninja, ele quer a paz. Esse ninja, não importa o que acontece com ele, ele continua seguindo em frente. E quando eles estão frente a frente ali, o Nagato, que é o cara que é o vilão, ele tinha sido discípulo do mesmo mestre também. E o livro tinha sido inspirado numa fala do Nagato, de quando ele era adolescente, de que ele, não importa o que acontecesse, ele traria paz ao mundo e quebraria uma maldição de ódio. Mas ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele teve os pais mortos, ele teve o melhor amigo morto na frente dele. Ele se perdeu. E daí o Naruto começa a falar a frase que foi inspirada nele. E quando ele fala essa frase, o outro cai na real de que ele tinha se perdido. Então o vilão estava de frente com o herói, mas os dois tiveram o mesmo mestre, tiveram as mesmas perdas, mas eles tiveram escolhas diferentes. Um escolheu perdoar e seguir em frente, o outro escolheu ser amargurado e destruir vidas. E chega naquele momento ali que está no ápice da conversa deles, o Nagato ele decide usar o poder dele para trazer as vidas de volta, porque ele tinha esse poder de trazer de volta, e ele vai e ressuscita todo o pessoal da vila ali. Ou seja, o perdão, ele traz vida. Eu não sei quem você precisa perdoar, eu não sei se você foi abusado por alguém, eu não sei se você foi maltratado por pai, por mãe, foi abandonado, eu não sei, mas você é quem escolhe se você vai ficar preso a isso, se você vai, por onde passar, você vai trazer morte para as pessoas que vão estar ao seu redor, ou você vai trazer vida e inspiração. É uma escolha, você tem o poder de escolha. E ali ele fala assim, se eu mudar, se eu me perder, a história que meu mestre escreveu vai ser diferente, porque se o herói mudar, a história é diferente. Não é mais a história de um herói, é a história de um vilão. E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é as escolhas de um discípulo. Nós temos falado muito sobre ser discípulo de Jesus, sobre ser discípulo dele. Mas a Bíblia diz, Jesus ele deixa um mandamento, que é debaixo dessa lei que nós estamos: amai uns aos outros assim como eu os amei. E nisso saberão que vocês são meus discípulos. Muitas vezes a gente vê pessoas pregando, a gente vê pessoas que se dizem cristãs, e elas estão no meio do mundo, e elas estão ali olho por olho, dente por dente. Elas estão simplesmente egoístas, elas estão andando, dizendo que seguem Jesus, mas elas seguem o próprio umbigo. Elas seguem a própria soberba. E quando o mundo olha para a gente, ao invés de se inspirar e querer ver Jesus, eles veem pessoas que são hipócritas. Mas nós não podemos ser assim. E o perdão é a chave para que a gente possa viver uma vida leve, para que a gente possa viver uma vida realmente parecida com Ele. E nessa história ali, o mais legal é que os dois eram discípulos do mesmo mestre, mas os dois trilharam caminhos diferentes. Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê Judas escolheu trair o mestre, João escolheu ser amado pelo mestre. São escolhas. Você tem o poder de escolher. Você não tem como escolher o que vai te acontecer, mas você tem como escolher o que você vai fazer quando aquilo acontecer. Você tem um poder de escolha. Assim como um dia você pode ter entrado aqui ou em outra igreja e ter levantado a mão quando fizeram um apelo para decidir por Jesus. Você teve o poder de escolha naquele dia. Talvez você não pode escolher o que aconteceu com você. Aconteceu isso comigo, falaram mal de mim, mentiram para mim, me maltrataram, eu passei fome. Talvez você não teve como escolher, mas hoje você tem como escolher o que você vai fazer com isso, o que você vai fazer com o que fizeram com você. É você quem escolhe, sou eu quem escolho. Nós temos o poder de escolha,
E a escolha de um discípulo é perdoar. Não sei quem você precisa perdoar, mas essa é a escolha de um discípulo de Jesus. E a escolha de um filho, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Escolher a paz é uma escolha nossa. Mas a gente precisa se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, a gente precisa se relacionar com Ele. Somente olhando para o Mestre que a gente vai poder escolher. Às vezes a gente vê muitos escândalos em lugares. Por que era assim? Aquela pessoa fez coisas horríveis, mas ela escolheu fazer aquilo. Ela não foi vítima. Nós não somos vítimas, nós somos protagonistas. Nós não somos vítimas. Nós temos o poder de escolha. Você escolhe se a água que você bebe vai ser amarga e você vai jorrar água amarga, ou se a água vai ser limpa e você vai jorrar água limpa nas pessoas. É um tempo de olhar para nós mesmos e perguntar: Senhor, existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que realmente eu preciso liberar tudo isso? A cena que eu estou falando aqui para vocês, mas essa semana eu estava na casa do Edu e tal, e ele estava falando que estava assistindo Naruto e tal, e me lembrou, porque na minha adolescência eu assisti bastante, né? Só que me lembrou específico dessa cena, e eu fui atrás do episódio em específico, e eu comecei a chorar vendo o episódio, porque o Espírito Santo começou a falar comigo. Assistindo aquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo, falando sobre perdão, falando sobre seguir Ele. Às vezes você pode falar assim: nossa, como é que ele viu Deus num anime, num desenho? Eu te digo que se você mudar os seus olhos, se você colocar Jesus na frente, você vai enxergá-lo nos lugares onde você nunca imaginava enxergar Ele. Você vai enxergar Ele de forma profunda. Talvez assistindo um filme. E às vezes você vai começar a assistir um filme e Deus vai falar para você não assistir. E está tudo bem. E às vezes você vai assistir algo que Deus vai falar com você naquilo que você está assistindo. Às vezes numa conversa, na escola, em casa. O Espírito Santo, Ele quer falar. Ele quer falar com você. Quando Jesus fala: vem e me segue, Ele está falando para seguir Ele numa jornada diária. Os discípulos estavam com Ele dia a dia. Os discípulos dormiam no mesmo lugar que Ele. Os discípulos viam Ele fazendo o número 2 lá. Ele estava lá, e aí, Jesus. Jesus, ele era no dia a dia. Não era, às vezes, a imaginação que a gente pensa de tipo, Jesus flutuando assim, andando. E os discípulos correndo atrás e abanando Ele. Não, Ele andou, Ele suou, Ele chorou, Ele sorriu. Ele estava aqui. Mas a coisa mais maravilhosa é quando Ele diz assim: é necessário que eu vá para que Ele venha. Quando Jesus estava aqui andando, antes da ressurreição, Ele estava limitado no sentido de corpo terreno. Não sei você, mas eu nasci aqui no Brasil. Se eu tivesse nascido na época de Jesus, eu não teria conseguido ver Ele, porque Ele estava lá em Israel. Não tinha como daqui do Brasil ver Jesus lá em Israel, não tinha nem telefone. Naquela época eu acho que só tinha indígena por aqui. Não tinha como. Ou você nascia em Israel e estava ali perto, conhecendo a cultura, ou não tinha como. Mas, quando Jesus diz assim, é necessário que eu vá para que Ele venha, Ele está falando do Espírito Santo. E Ele fala assim: Ele será um novo conselheiro, um consolador, aquele que vocês vão ter como aquele que vai ser o seu conselheiro. No meu lugar vai vir Ele. Isso quer dizer o quê? Que para onde eu estou andando, eu tenho que seguir a voz do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem prepara a noiva. É Ele quem nos prepara para esse encontro. É Ele. Ele está dentro de nós.
Ele está dentro de nós. Sabe, eu não sei você, mas eu fico deslumbrado quando eu começo a pensar assim, cara, o Espírito Santo está dentro de mim. Não sei se você está estudando, trabalhando, o Espírito Santo está dentro de você. Você pode simplesmente parar um pouco e começar a pensar nele, que ele vai falar com você. Uma vez eu estava conversando com o Miguel. Ele falou assim, cara, eu estou trabalhando muito, estou ajudando meu pai e tal. Não estou tendo muito tempo. Aí eu peguei e falei assim, tá, onde é que o Espírito Santo está? Ele falou assim, está dentro de mim. Então quer dizer que 24 horas por dia ele está dentro de você. Então quando você está trabalhando, ele está com você. Quantas horas você trabalha? Sei lá, 6 horas. Então 6 horas do dia ele também está lá com você. Você só precisa prestar atenção nele. Não tem mais desculpas. Ele não está do teu lado, ele está dentro de você. Ele não está fora, ele está dentro. E ele quer te ensinar. Sabe, naqueles momentos mais difíceis, quando você está chorando muito, quando você tem uma perda. Ali a gente viu a história de um cara que teve, 2 caras que tiveram perdas e tiveram escolhas. Mas nenhum deles tinha o Espírito Santo. A gente pode assistir um desenho, pode trazer ilustrações, mas a verdade é que na realidade ele está aqui. E enquanto eu estou falando, tem pessoas aqui que estão tendo várias lembranças de pessoas que têm que perdoar, estão com o coração queimando. Não sou eu falando, é Ele que vai e começa a quebrar as defesas que tem no teu coração. Ele vai quebrando, 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 até ter o teu coração por inteiro. O nome dele é Espírito Santo. E é Ele está aqui, e Ele vai além de um ambiente geográfico, Ele vai além. E é Ele que está falando, ei, você precisa perdoar tal pessoa, você precisa perdoar tal situação, você precisa se perdoar, porque você acha que você não tem perdão, mas a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus me alcançou. Tem perdão para a sua vida. E porque tem perdão para a sua vida, tem perdão para aqueles que te ofenderam, para aqueles que te caluniaram, para aqueles que te abusaram. Tem perdão para eles também. Você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Vamos abrir o versículo aqui para vocês anotarem. Um discípulo de Jesus perdoa ao invés de se vingar. Ama apesar de tudo. Abençoa mesmo sentindo outra coisa. Mateus 5:9. Queria que abrisse também 2 Coríntios 11, 16. 2 Coríntios 11, 16. Esse Mateus 5:9 é o que eu citei, que bem-aventurados, pacificadores e tal. 2 Coríntios 11, 16. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhasse um pouco. E ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem os exalta. Peraí. Está aqui.
Deixa eu achar aqui. O 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco para que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Paulo, ele é um discípulo de Jesus que não andou com Jesus fisicamente, mas que o recebeu em espírito, recebeu ele por revelação. E Paulo, ele escolhe viver uma vida seguindo o Espírito Santo. Ele escolhe não retribuir aquilo que ele estava recebendo. 5 vezes açoitado, várias vezes naufragado, muitas vezes dado como morto. Ele passou por tudo isso, mas ele escolheu perdoar. Um pouco antes ele fala assim: se eu tenho algo contra vocês, eu perdoo vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Tá, mas o que Paulo tinha de diferente? Nada. Ele não tinha nada de diferente do que eu e você temos. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele tinha uma convicção de que ele tinha que seguir Jesus em cada passo. Em cada passo. Os sofrimentos da era presente, eles formam o nosso caráter. E o nosso caráter forma a perseverança. E a perseverança forma a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso tudo? Você escolhe. Você quem escolhe. É você quem escolhe. Você quem escolhe perdoar. É você quem escolhe amar. Mas é você quem escolhe também não perdoar. É você quem escolhe falar mal. É você quem escolhe mentir. É você quem escolhe também. Você não é vítima, você quem escolhe. E cada escolha tem uma consequência. Qual escolha que você quer ter hoje? Você quer escolher entre a vida ou entre a morte? Entre Jesus ou entre você mesmo? É você quem escolhe. Quando você passar nessa terra, você quer ser lembrado como o quê? Como aquele que seguiu Jesus como um discípulo? Ou você quer ser lembrado como alguém que passou e trouxe mais destruição? Eu me pergunto se Adolf Hitler tivesse perdoado. Eu me pergunto se Saddam Hussein tivesse perdoado. O que teria acontecido? Porque o mal deles era amargura. Me pergunto se outros caras que passaram, que destruíram, tivessem perdoado, tivessem um orgulho quebrado. Eu me pergunto o que teria acontecido, qual história a gente estaria ouvindo hoje. Mas eu sei de uma coisa: o meu Jesus na cruz, ele estava lá. E ele falou assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O meu Jesus, ele estava sendo açoitado e ele escolheu perdoar. O meu Jesus estava sendo traído e sendo beijado no rosto e ele escolheu perdoar. O meu Jesus, ele estava lá e estavam falando mal dele, estavam mentindo a respeito dele, estavam acusando ele e ele decidiu perdoar. Porque se ele não perdoasse, a gente não teria sido perdoado. Se ele não tivesse perdoado, a cruz teria sido em vão. Se ele não tivesse perdoado, a gente não estaria aqui. E da mesma forma como nós fomos perdoados, nós temos que perdoar.
Eu não sei o que te aconteceu, mas Jesus passou por muito mais coisa. Não sei o que você passou, mas Jesus passou pior. Jesus passou pior. E Ele carrega as marcas. Ele carrega as marcas. Quando Ele ressuscitou, Ele falou assim: olha aqui nas minhas mãos para ver se não sou eu. Olha aqui do meu lado, onde a lança foi transpassada, para ver se não sou eu. Ele carrega as marcas. Ele poderia muito bem não carregar essas marcas, mas Ele decide lembrar, não só nós, mas o Pai. Todos os dias, quando o Pai olha para a gente, Ele vê Jesus assim, ó, porque Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. Quando a gente erra, não é Jesus falando assim: olha, eles são bonzinhos, perdoa eles, Pai. Não. Jesus fala assim: eles são maus mesmo, mas eu morri por eles. E Jesus faz assim: olha as marcas nas minhas mãos. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. E Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Vamos ver outra história aqui. Está aqui, ó. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Abre aí. O que acontece quando a gente não perdoa? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou os servos e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-se aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Não sei se deu para entender, mas eu acabei de ler, mas eu gosto de ilustrar. O servo tinha uma dívida, e essa dívida, em valores de hoje, era uma dívida impagável. Era como se ele tivesse 5 milhões para pagar para o rei. E deveria ter sido vendido ele, a esposa, os filhos. Mas ele chega, ele implora, e o rei é misericordioso. O rei representa o nosso Pai, Pai Celestial. E ele vai e perdoa esse servo. Só que aí o servo vai lá, todo cheio de orgulho, que foi perdoado, não deve mais nada e tal. E aí ele topa com um cara que era servo dele, que devia, nas quantias de hoje, 100 denários, digamos que seja tipo uns 500 reais. Uma diferença de 5 milhões para 500 é muita coisa. Ele foi muito perdoado, e a dívida do cara era muito menor. E o cara implora, e ele não perdoa, e lança o cara na prisão. E daí o rei fica sabendo. E quando o rei fica sabendo, o rei fica irado. Como assim? Ele não vai perdoar, sendo que eu perdoei ele, sendo que eu cortei uma dívida muito grande. E aí, ele pega esse cara que devia a ele, lá no começo, e prende, e o cara começa a ser torturado.
Ele fala, assim vai ser feito com vocês se vocês não perdoarem o irmão de vocês. Quer dizer o quê? Que quando a gente não perdoa, o perdão de Deus, ele fica retido na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Não é que Deus não me perdoou, mas eu estou me negando a receber o perdão de Deus quando eu não perdoo. Eu estou dizendo assim, Deus, eu não preciso do teu perdão, porque eu sou suficiente. O nome disso é orgulho. Falta de perdão é orgulho. E orgulho, o primeiro a ter orgulho foi o tinhoso, o capeta. Caiu igual um relâmpago do céu. Jesus disse, eu estava lá quando ele caiu igual um raio do céu. O diabo. Então, gente, eu vou continuar batendo na mesma tecla. Perdão. Perdoem. Não sei se foi uma amiga que falou mal de você, que mentiu, que criou uma situação. Não sei se foi algo mais pesado. Mas não importa o que aconteceu. Jesus passou pior e perdoou você. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que perdoar. Queria que você fechasse seus olhos agora. Todo mundo com os olhos fechados. Queria que você levantasse sua mão. Se enquanto a gente estava falando, veio alguém na sua mente que você precisa perdoar. Pode levantar a mão, tá todo mundo com o olho fechado, ninguém está vendo. Quero que você que está com a mão levantada, bota a mão no coração. E repita comigo, Jesus, eu decido perdoar. Eu não tenho força suficiente para perdoar. Mas o Senhor me dá força. Eu escolho perdoar. Assim como eu fui perdoado. E eu lanço aos teus pés, aos pés da cruz. Aí você pode falar bem baixinho o nome da pessoa e a situação, que é você e Deus. Eu lanço aos pés da cruz a situação, a pessoa tal, e deixo o tratamento com o Senhor. O tratamento dessa pessoa com o Senhor. E eu libero ela do meu coração. Libero perdão sobre ela. E eu abençoo a vida dela. Pode repetir comigo. Você repete, tá? E eu abençoo a vida dela. Libero ela, para ela viver a vida dela. Agora todo mundo com o olho fechado. Você que está aqui, que entrou aqui na igreja, que nunca decidiu por Jesus. Nós estávamos falando sobre Jesus, nós estávamos falando sobre o amor dele, sobre a graça que nos alcançou, mas você nunca confessou Jesus como Senhor publicamente, você nunca disse, Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Você que quer escolher Jesus hoje, a escolha de um discípulo, a primeira escolha de um discípulo é seguir Jesus. Você que quer virar as costas para o pecado, virar as costas para a mentira, virar as costas para o orgulho, virar as costas para pornografia, para imoralidade, virar as costas para aquilo que você sabe que não agrada o coração de Deus e quer seguir Jesus a vida inteira, de uma forma pontual, marcar esse dia na sua vida. Todo mundo com o olho fechado, levanta a mão, quem quer decidir por Jesus pela primeira vez. Você que levantou a mão, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu declaro que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida.
me lava com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida e me enche do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados e me guia em toda a minha vida. Amém. Queria que você ficasse de pé para fingir que está acabando. Queria chamar o louvor. Hoje é um dia onde aquilo que estava travado na sua vida foi destravado. Porque, como a gente leu na parábola, o perdão de Deus fica retido quando a gente não perdoa. E aquilo que é orgulho foi quebrado hoje. Aquilo que nos travava já não nos trava mais. E agora nós estamos livres para receber mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais desse amado. Eu queria que levantasse a mão aqueles que querem receber um pouco mais do Espírito Santo, aqueles que querem ouvir a voz dele hoje e saírem daqui marcados, de uma vez por todas. Vocês que querem receber